Amorinhas, vamos dar continuidade na pintura da bonequinha da apostila 18 do professor Rogério. O contato tá aqui na tela para você entrar em contato, comprar o seu modelinho e vir pintar aqui junto comigo, tá? Os riscos, eles vão em PDF, do tamanho real que eu pinto aqui, é só você vir pintar comigo. E não pode esquecer, muito importante você deixar o like aí e um comentário carinhoso. Quero ver se você vai acertar qual cor eu usei para fazer esse cabelo aqui. Esse tom aqui a gente vai fazer junto, mas você sabe qual a cor eu utilizei nesse cabelo? Vamos ver quem acerta? Quero todo mundo comentando aí para mim e dando a opinião de vocês. Agora a gente vai fazer nariz, olhos e boca, tá? Eu vou começar pelo nariz com marrom café e com areia. A gente vai fazer a parte de dentro do nariz, tá? Eu falo parte de dentro. Então, a gente vai pegar o pincel menor, fazer o preenchimento. Marrom café, tinta de um lado só. A gente vai fazer a parte de cima do nariz. Aqui a gente, na lateral, tem uma entradinha aqui, ó. Tinta de um lado só. Coloca pouca tinta e vai esfumando. E se precisar, acrescenta. Trabalhar uma linha aqui assim. Limpar o meu pincel. Vou voltar esfumando aqui, ó. Pincelzinho menor. Vou pegar o areia. Tinta voltada para baixo. Eu vou começar a parte da iluminação aqui do narizinho, ó. Aqui ficou um pouco intenso. Vou precisar de um pincel aí bem pequenininho, tá? Pra poder fazer, reforçar as narinas. Aí, pra fazer o reforço das narinas, você pode estar usando chocolate ou marrom, tá? Tem que ser um tonzinho assim. E aí, a gente volta, ó, fazendo aqui a parte interna da narina para realçar mais. Tem pessoas que fazem com contorno com pincel filete, com chocolate ou marrom café. Ó, reforço para ficar. Aí você aguarda secar e depois você volta corrigindo se achar necessário. Eu gosto de vir com um pouquinho do branco misturado com areia na hora de iluminar. Nariz é você fazer com muita calma e retocando, tá? Ó, um pouquinho de branco aqui, ó. Bem pouquinho.
Na parte de baixo aqui também, ó. Pontinha ali. Pra dar volume. Com branco, pincel menor e cinza lunar, ó. Branco, eu vou preencher essa lateralzinha do olho. Pode usar o pincelzinho filete também, já que a área ela é bem pequena. Ó, sujeirinha. Eu dou uma batidinha aqui, ó, bem de levinho na pontinha do nariz, só pra dar uma iluminada. E aqui no queixinho também, ó. Sujeirinha que tá no pincel, tá? Aí, com um pouquinho do cinza lunar, eu vou colocar aqui na parte de cima e na parte de baixo aqui, ó, pra dar um pouco mais de uma sombra, pra não ficar chapado demais esse branco. Com branco, eu vou completar aqui, ó, a parte da boca de dentro, que é a parte dos dentes que tá aparecendo. Fala pra mim se você já preencheu, quando você começou a pintar suas bonequinhas, se você já preencheu a parte de dentro da boca com preto. Vocês acreditam que era assim que eu fazia as minhas primeiras bonequinhas? Depois eu aprendi com o professor Rogério que essa parte de dentro da boca não pode ser preta, tem que ser aí branco, como se fosse os dentes dela que estivesse aparecendo, né, gente? Às vezes a gente demora pra aprender as coisas, né? Aí com pink ou rosa escuro, aqui eu tô usando o rosa escuro, ó. Eu vou fazer a boca, tá? Fazer aqui, ó, o batom, vou preencher com bastante capricho pra ficar bem bonita. Ó. A gente precisa dar uma sombreada aí, né? Pra sombrear, eu vou precisar de um tom mais escuro do que rosa pra tá sombreando, tá? Eu vou usar o vermelho carmim, mas vocês podem usar o púrpura. Eu tô sem a tinta púrpura. E eu vou vir aqui, ó, bem abaixo aqui do lábio. Vou adicionar um pouquinho, ó. Na parte interna aqui do lábio também eu coloco um pouquinho do vermelho carmim, essa cor é linda. Ó, na parte de baixo um pouquinho e aqui, ó, nessas duas curvinhas e no centro, tá? Pra iluminar, eu vou limpar o pincel, vou pegar o branco mais diluidinho, tinta de um lado só, ó, e vou fazer aqui, ó, um ponto de luz aqui no centro do lábio, ó. Fazendo uns tracinhos mais delicadinho, ó. Depois que secar, se precisar, você volta e retoca, tá? Agora, a gente vai fazer a parte interna dos olhos. Para a parte interna dos olhos, eu vou pegar o verde glacial, que é um tom bem clarinho. Pode substituir aí pelo um tom de azul bem clarinho. Vou preencher a parte de baixo, puxando para cima. Tá? E eu vou completar o preenchimento, ó, da mesma coisa que eu fizer de um lado, eu faço do outro olho. Com cinza lunar, tá? Tinta de um lado só
para fazer a borda. Vou limpar bem o meu pincel aqui. Vou pegar um pouquinho do verde pântano, tá? Bem pouquinho mesmo. E eu vou colocar nessa parte de cima, porque eu quero profundidade aqui. Não coloca muito, porque senão você perde essa profundidade toda. Aí não vai ficar legal, tá? Com o preto eu vou fazer a parte central do olho. Limpo o pincel no paninho. Com a sujeirinha, ó. Na parte de cima, tá? Agora a gente vai trabalhar a sobrancelha. A sobrancelha eu vou trabalhar com rústico. O pincel que eu tô usando, o pincel 4. Tirei quase todo o excesso de tinta no paninho, pra ficar mais delicado e mais suave. Aqui, só um pedacinho da sobrancelha, ó. Tá aparecendo, tá? Ó, com a sujeirinha eu vou dar uma reforçada. Agora, com o pincel filete, a gente vai puxar os cílios, fazer o contorno e o ponto de luz pra gente terminar, tá? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque normalmente os cílios ficaria por cima do cabelo. Como a gente não pintou o cabelo ainda, puxa os cílios, de repente, um pouquinho menores, tá? Os cílios eu vou puxar com rústico. Dá uma diluída no rústico, não precisa ser muito. Um pincelzinho filete sem pontas duplas, de preferência. Ó, mesma coisa que eu fizer nesse olho, você vai fazer no outro, tá? Chegando no centro do olho, eu puxo na outra direção. Ó, puxo pra baixo. Puxa aqui embaixo uns pelinhos, se vocês gostarem. Tá? Mesmo processo a gente vai fazer do outro lado. Os cílios, ele vai ficar mais clarinho mesmo, porque a intenção aqui é fazer um cabelo mais claro. Pressiona um pouquinho na base.
parte de baixo. Puxa uns cíliozinhos aqui, ó. Tá bom? Depois pode estar retocando qualquer parte que desejar. Lava o pincel, pega aí o seu pincel filete, a tinta branca mais diluída, e a gente vai colocar o ponto de luz no olho, tá? Aí tem diversas formas de fazer, eu vou estar fazendo, ó, pincel filete, meia lua na parte de cima do olho, tá? Com o cabo de um pincelzinho menor, tinta branca diluída. Vou colocar 2 pontos de luz, ó, menorzinho, para iluminar esse olho. E essa parte nariz, boca está pronto. Se eu achar necessário, eu vou retocar qualquer partezinha depois, de seco, tá? Essa parte aqui, ó, tem a linha do colar e depois continua a pele dela aqui, ó. Tá? Aí logo abaixo vem a luz. Eu gosto de preencher assim. Depois eu venho e termino de sombrear, ó. Essa parte aqui do pescoço subindo, ó. E eu deixo essa marcação do colar aí. Por quê, gente? Porque toda vez que eu vou fazer o colarzinho, eu acabo entortando. Aí agora eu tenho feito assim. Na hora que eu vou riscar, eu já marco o colar. Vou marcar aqui a sombra, trabalho. Ó, ainda ficou a linha do colarzinho aí, depois eu vou... Aí aqui, ó, eu vou fazer aquele ossinho. Aqui já secou, eu volto, retoco a parte de baixo do pescoço, tá? Aí depois a gente vai estar fazendo o colar quando a gente estiver fazendo a blusa.